E aí, beleza? Meu nome é Ana e hoje eu trago uma espécie de questionamento e curiosidade em duas áreas, que eu percebo que há muita conexão. Mas se você pensar matematicamente, as ciências exatas estão em tudo que é lugar. Aposto que você já conheceu um grupo de pessoas que sempre estão juntas ou compartilham do mesmo gosto. E algumas vezes nos perguntamos, como isso é possível, rapaz? Existe até um ditado que diz que 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. Eu arriscaria dizer que isso não se aplica na matemática no seu dia mais fraco de ser. Talvez no dia mais fraco da matemática, você se depare com equações, cálculos e regras, e tantas outras coisas. Porém, algum dia estudando matemática, você poderia conhecer mais de uma mente por trás dessa área ou matéria. Pensando nisso, lhe apresento 3 dos vários responsáveis, amantes, entusiastas ou qualquer denominação que possa achar para estes seres que amam ou viveram pela matemática. Seus nomes são Pitágoras, Tales de Mileto e Henri Poincaré. O grande matemático grego Pitágoras foi um dos responsáveis para a contribuição da matemática antiga. Apesar de muitos recordarem seu nome ao teorema que carrega parte de si, estudiosos afirmam que este teorema não foi escrito ou desenvolvido pelo próprio Pitágoras, e de certa maneira não faz muita diferença. Afinal, muitas coisas feitas e estudadas possivelmente por Pitágoras continuam fortes nos dias atuais, como por exemplo o estudo de transmigração das almas. Segundo alguns estudiosos, discípulos da época de Pitágoras, o próprio pitagórico acreditava que o fim de nossa vida atual não acabaria eternamente e que seria possível viver em outras vidas. Parte dessa ideia defendida por ele era assuntos em seus ensinamentos nas aulas. E de certa forma, se pensarmos na defesa de muitos em relação a Pitágoras ser o primeiro filósofo, pode ser desse ensinamento pitagórico que vem a defesa filosófica. Mas a verdade é que os gregos adoravam questionar tudo e todos, e principalmente Pitágoras. Porém, sua fama vem mesmo do grande teorema de Pitágoras, onde os pitagóricos foram os primeiros a demonstrarem que o quadrado da hipotenusa, o lado do triângulo oposto ao ângulo direito, é equivalente à soma dos quadrados de dois lados opostos. Pensando nisto, os estudiosos afirmam que este estudo foi descoberto e criado pelos povos anteriores a Pitágoras, como os babilônios, e a graça nisso seria a contribuição de Pitágoras trazer o teorema ao mundo. Ou seja, os babilônios fizeram a teoria, e Pitágoras e seus alunos trouxeram a prática a nós. Muitas palavras não necessariamente indicam sabedoria. Tales de Mileto, considerado para muitos como o pai da ciência e acreditado como o pai da filosofia, segundo Aristóteles, foi um filósofo, matemático e responsável por estudos em relação à astronomia, e acreditado por um teorema que leva seu nome, o famoso Teorema de Tales, onde o grego Mileto foi responsável por um estudo importante na geometria, que dizem que Tales foi convidado a fazer um estudo em relação à pirâmide de Quéops, no Egito. Ele devia calcular a altura desta pirâmide, que ao observar a sombra refletida sobre a construção, Mileto percebe a semelhança que poderia ser obtida com 2 objetos colocados paralelamente graças à sombra que refletia. Essa semelhança e cálculo feito por detrás de tudo isso deu origem ao Teorema de Tales. Simplificando de uma possível maneira, Mileto e seu teorema nos diz: quando se tem 2 retas paralelas cortadas por retas transversais, temos segmentos proporcionais. Outra parte que demonstra o teorema é nos triângulos. Imagine um triângulo com as pontas representadas pela letra A, B e C. Se traçarmos uma reta no meio desse triângulo e denominamos as pontas com a letra D e E, por exemplo, dizemos que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo AD. Tales certamente poderia ser definido como o pai da filosofia. Afinal, os filósofos, tanto os antigos quanto os modernos, vivem em busca do conhecimento. O famoso efeito borboleta nos diz que uma determinada ação que fazemos possa significar milhões de situações opostas ou controversas. O matemático Henri Poincaré foi o pioneiro nos estudos do caos, sendo o primeiro a descrever o fenômeno do caos entre os homens da época. Seu estudo e contribuição como parte se deve ao questionamento da estabilidade do sistema solar, onde Henri percebeu que o Sol e Júpiter atuariam de forma gravitacional sobre uma massa, um asteroide, por exemplo. Diante disso, Poincaré descreveu órbitas que apresentavam grandes variações de comportamento a partir de pequenas variações das condições iniciais. Henri desenvolveu um problema matemático em 1904, que só foi resolvido 100 anos depois, mais precisamente em 2002, pelo russo Grigori Perelman, que recusou o prêmio de $1 milhão por ter solucionado um grande problema matemático, que milhões de pessoas tentaram resolver antes de Grigori.
chamado este problema de a conjectura de Poincaré, que afirma que a superfície tridimensional de uma esfera é o único espaço fechado de dimensão 3, onde todos os contornos ou caminhos podem ser escolhidos até chegar a um simples ponto. Quando Grigori Perelman resolveu este problema criado por Poincaré, ele acabou abrindo vários horizontes em topologia para os matemáticos. Possa-se pensar então que, quando resolvido este problema, denominado um dos 7 problemas do milênio, as pessoas de certa maneira começaram a tentar entender como a mente de um matemático ou matemática se desenvolve ou pensa. Poincaré contribuiu de diversas maneiras para os estudos das ciências exatas, aonde eu arrisco dizer que a sua contribuição foi quase que inteiramente para a matemática como um todo. Afinal, Henry usou sua mente também para estudos importantes no campo da física, e que mais tarde o mundo conheceria grandemente de Einstein e a teoria da relatividade restrita.